Olá pessoal, tudo bem? Afinal, Krishnamurti foi ou não foi Maitreya, o instrutor do mundo? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise baseada em fontes oficiais, sobre essa questão de Krishnamurti ter sido ou não Maitreya, o instrutor do mundo. Eu sou Alcibar e você está no canal Despertares com Alcibar. Bom, então vamos lá. Eu fiz aqui um roteirozinho para nos ajudar a explorar, investigar essa questão. E no final eu darei a minha conclusão a partir daquilo que eu estudei, que eu investiguei e pesquisei, tá bom? A primeira coisa é que existem duas grandes fases nessa questão de Maitreya ser ou não Krishnamurti. A fase anterior à ruptura, que foi a dissolução da Ordem da Estrela do Oriente por parte de Krishnamurti, e a fase depois da ruptura. Como será que ficou essa questão do instrutor do mundo, também chamado de Maitreya? Vamos analisar primeiramente a primeira fase, antes da ruptura. A primeira fase tem algumas subfases, né? Então, a primeira subfase é a fase pré-teosofia, também chamada de fase budista, ou seja, é anterior à criação da teosofia. Bom, segundo a crença budista, Maitreya, ou o instrutor do mundo, né? Maitreya significa o amistoso, o bondoso, a amorosidade, né? Então, segundo algumas interpretações, Maitreya estaria abaixo de Buda, Siddhartha Gautama, na tal da hierarquia, né? Isso para quem acredita nas hierarquias. Mas outras pessoas dizem que não, que o próprio Siddhartha Gautama foi uma espécie de veículo para essa consciência maior, chamada Maitreya. Ele também teria se manifestado em Jesus, lá na Palestina, e também em Maomé. Em suma, Maitreya é uma profecia que já existia desde o século VI depois de Cristo, que haveria um retorno de Buda, né, para trazer a verdade, o Dharma universal, novamente para o mundo, quando este estivesse esquecido. Então Maitreya, segundo essa profecia, é aquele que vai reviver o Dharma universal. Bom, a segunda subdivisão dessa fase pré-ruptura é a fase teosófica. A fase teosófica se divide basicamente em três fases. A primeira fase é a fase da Helena Petrovna Blavatsky. Segundo a Mary Lutyens, no livro Vida e Morte de Krishnamurti, em 1889, Blavatsky dissera a um grupo de estudiosos da teosofia que o verdadeiro propósito de fundar a sociedade era preparar a humanidade para receber o Mestre Universal, quando ele tornasse a aparecer na Terra. E isso foi repetido mais publicamente pela senhora Besant em 1896, 5 anos depois da morte da senhora Blavatsky. Isso está no livro Os Anos do Despertar, da Mary Lutyens. Bom, com a morte de Blavatsky, vem a fase Besant-Leadbeater,
que qual era a principal missão dessa dupla dinâmica? Era encontrar o veículo, prepará-lo e treiná-lo, protegê-lo para a vinda ou manifestação do instrutor do mundo. E aí a pessoa pode se perguntar, tem algum lugar, tem alguma fonte, em algum momento o Krishnamurti disse ser Maitreya? Existe um momento registrado em que ele afirma categoricamente ser Maitreya. Mas lembrando que esse registro é pré-ruptura com a teosofia. Então Krishnamurti disse, eu nunca disse eu sou o instrutor do mundo, mas agora que sinto que sou um com meu amado, eu digo, não para impressionar você com minha autoridade, não para convencê-lo da minha grandeza, nem da grandeza do instrutor do mundo, nem mesmo da beleza da vida, mas apenas para despertar em seus corações e em suas próprias mentes o desejo de buscar a verdade. Isso está em Vida e Morte de Krishnamurti, da Mary Lutyens. Vou ressaltar bem o que ele disse. Mas agora que sinto que sou um com meu amado, ou seja, Maitreya, o instrutor do mundo, eu digo. Ou seja, ele afirma que ele é a manifestação do instrutor do mundo. Bom, e aí vem a ruptura, quando ele dissolve a Ordem da Estrela do Oriente, né, que foi em agosto de 1929. E aí como fica, Alcibar, essa história de Maitreya, de ser ou não o instrutor do mundo? Bom, para o Leadbeater, a missão, a manifestação do instrutor do mundo deu errado, gorou, né? Não funcionou. Por quê? Porque obviamente Krishnamurti negou tudo aquilo que a teosofia representava. Então Leadbeater negou também que o instrutor do mundo, Maitreya, tenha se manifestado em Krishnamurti. Agora nós entramos na segunda fase, depois da ruptura. O que aconteceu depois da ruptura em relação a essa questão? É o que a gente vai ver agora. A questão do instrutor do mundo continuou viva e acompanhou Krishnamurti ao longo de toda a sua vida. Porque a grande questão era, como foi que Krishnamurti chegou àqueles conhecimentos tão originais, tão elevados, tão profundos e puros? Muitas vezes fizeram essa pergunta a ele. Bom, então nessa segunda fase, nós temos a fase do canal esponja. Ou seja, a manifestação dos ensinamentos através de uma espécie de revelação ou insight. A Mary Lutyens perguntou ao Krishnamurti. Ele, no caso de JK, não chegou a isso, aos ensinamentos, através do pensamento? E aí o Krishnamurti responde. É como qual o termo bíblico? Revelação. Isso acontece o tempo todo quando eu estou falando. Fecha aspas. Como é essa teoria da esponja e da água? A Mary Lutyens explica no seu livro. Abre aspas. Eu estava inclinada a acreditar que Krishnamurti estava sendo usado. E vinha sendo usado desde 1922, por algo de fora. Isso não significava que ele fosse um médium. O médium é separado daquilo que se manifesta através dele ou dela. Enquanto que cá, e o que quer que se tenha manifestado através dele,
era em sua maior parte um com ele. Sua consciência estava tão permeada por essa outra coisa quanto uma esponja com água. Havia momentos, porém, que a água parecia escoar, deixando-o muito parecido como ele costumava ser quando o vi pela primeira vez. Mary Lutyens, Vida e Morte de Krishnamurti. Vocês viram aí, né? Krishnamurti fala em revelação, e a própria Mary Lutyens diz que ele vinha sendo usado, mas não como um médium, né? É diferente. É mais como água e esponja. A mente dele seria a esponja e essa outra coisa seria uma espécie de água, né, que impregnava, que preenchia a mente dele como se fosse uma esponja. Vamos ouvir a opinião do próprio Krishnamurti? Vamos lá. Krishnamurti pergunta: foi o poder que, ao querer se manifestar, criou o menino? Ou foi o poder que viu um oitavo filho de uma família bramânica e disse: esse é o menino? Essa é uma questão muito interessante que o Krishnamurti coloca, né? Ou seja, o poder, essa consciência, essa energia, criou o menino para que servisse de veículo, ou ele estava procurando um veículo e de repente viu aquele menino com as condições de ser o veículo, com as condições mentais e espirituais de se preparar para ser o veículo, e disse: use esse menino, esse aí que vai ser. Escolho esse menino para ser o meu veículo. Krishnamurti não responde. Em outro momento, o próprio Krishnamurti, quando confrontado com essas questões, ele disse uma frase que ficou muito conhecida. A frase é: a água não sabe o que a água é. Ou seja, ele disse claramente que ele mesmo não poderia desvendar o seu próprio mistério. Mas o interessante é que ele diz: mas outros poderão. Olha que interessante. Ele diz que ele mesmo não pode desvendar, mas outros poderão. Vamos ver literalmente o que ele diz. Abre aspas. Tenho certeza de que se outros se dedicarem a isso, eles poderão fazê-lo. Estou absolutamente certo disso. Absolutamente, absolutamente. Além disso, estou seguro de que eu mesmo não posso descobri-lo. Fecha aspas. Ou seja, essa mesma questão o acompanha ao longo da vida e em vários momentos ele disse que ele mesmo não poderia desvendar o seu próprio mistério. E aí a gente avança um pouquinho para a última fase, que é a fase da sua morte. O que ele registrou no gravador, o que ele gravou sobre essa questão. Ou seja, era a última oportunidade que a humanidade teria para saber do mistério de Krishnamurti. E o que ele disse pouco antes de morrer foi o seguinte: a última gravação de Krishnamurti. Abre aspas. Eu estava dizendo a eles hoje pela manhã que durante 70 anos aquela imensa energia, não, aquela imensa inteligência esteve usando este corpo. Eu não acho que as pessoas percebam que tremenda energia e inteligência passaram por este corpo. É um motor de 12 cilindros de potência e por 70 anos. É um longo tempo e agora o corpo não aguenta mais. Está bem claro aí que ele disse, né? Aquela imensa energia, aquela imensa inteligência esteve usando esse corpo por 70 anos. E aí eu vou avançar mais um pouquinho, né, para a gente não ficar muito longo.
Aí, ao final ele diz, dessa mesma gravação: você não encontrará outro corpo como este, ou aquela suprema inteligência operando em um corpo por muitas centenas de anos. Você não verá isso novamente. Está bem claro. Antes da ruptura, Krishnamurti fala, inclusive, isso, que antes da ruptura, ele usava a linguagem da teosofia. Por isso que ele usava a palavra Maitreya. Por isso que ele disse: eu sou um com o amado, que é Maitreya. Depois que ele rompe, que busca uma linguagem própria e uma abordagem própria, ele não usa mais a palavra Maitreya, e sim suprema inteligência, suprema energia, imensa energia. Mas, obviamente, que ele só faz mudar o nome. Apenas deixa de usar a terminologia budista e teosófica. Mas dá no mesmo. Um reservatório de bondade. Inclusive, ele fala nesse reservatório de bondade, ele se questiona: será que existe um reservatório de bondade que se manifestou através da mente vazia daquele rapaz? Então, percebe-se o quê? Que ele deu várias pistas. E ele disse claramente: eu não poderei investigar isso. Eu não poderei descobrir isso. Mas vocês poderão. Então ele foi lançando várias pistas ao longo da sua vida. Bom, como ele disse que outras pessoas poderiam se debruçar sobre essas questões e resolvê-las e destrinchá-las, a Mary Lutyens faz esse trabalho de investigação e aí vem as conclusões finais. Primeiro eu vou dizer a conclusão da Mary Lutyens, que está registrado no livro Vida e Morte de Krishnamurti. Depois que ela faz uma breve análise, de várias pistas que Krishnamurti foi deixando ao longo da vida, que ela o conhecia muito bem desde criança, acompanhou desde a adolescência, ao final ela conclui o seguinte, abre aspas: o certo é que o que quer que tenha acontecido com o corpo de Krishnamurti, nos anos seguintes, fez com que fosse possível para ele tornar-se um canal para alguma superforça ou energia que foi a fonte de seus ensinamentos posteriores. Bom, essa foi a de Mary Lutyens, Ela disse que ele foi um canal através do qual uma super força, uma super inteligência ou energia foi a fonte dos seus ensinamentos. Bom, e agora finalmente vem a minha conclusão a partir de toda essa investigação que eu fiz, a partir de todas essas pesquisas que eu fiz. É a seguinte: Krishnamurti foi um canal de uma inteligência suprema? Foi. Então, Krishnamurti foi o canal de manifestação, transmissão de uma consciência ou inteligência elevadíssima. Ele chamou essa consciência de diversos nomes ao longo de sua vida: Maitreya, poder, energia, inteligência suprema, imensa energia. Todos esses são nomes indicativos de algo ou alguém muito além da compreensão humana. Portanto, baseado em sua vida, palavras e ensinamentos, concluo que Krishnamurti foi a manifestação física da consciência espiritual de Maitreya, vagamente citado pelos budistas e posteriormente adotado pelos teosofistas. Mas esse Maitreya, é importante que se diga, não é o das imagens,
não é o das tradições, não é o das adorações, muito menos das crenças budistas, hindus ou teosóficas. Não é. Porque esses, como disse o próprio Krishnamurti, são concretos demais. Esse Maitreya, o verdadeiro Maitreya, está muito além do nosso alcance e da nossa capacidade de compreensão. E agora, para terminar, afinal, Krishnamurti foi ou não foi Maitreya? Não só o veículo de manifestação, mas o próprio Maitreya. Para isso, é preciso entender algumas questões. Krishnamurti nasceu a partir da manifestação de uma centelha da consciência de Maitreya. Então, Krishnamurti não teve outras encarnações, como dizia o Leadbeater. É tudo coisa da cabeça dele, tudo fantasia. Ele nasce a partir da manifestação de uma fagulha, de uma centelha da própria consciência universal, búdica, crística, divina de Maitreya. Ou seja, ao mesmo tempo, Krishnamurti é e não é Maitreya. Embora seu corpo tenha sido criado a partir de uma centelha retirada, destacada de sua própria consciência búdica, ou seja, de Maitreya, ao se manifestar aqui, se reencarnar, torna-se um novo ser, com uma nova identidade e personalidade que são formadas a partir das novas memórias, experiências e vivências, sofrendo assim as influências do meio, da cultura, da sociedade, da criação, educação e também da própria condição humana, corporal, limitada e falível. Nesse caso, o Maitreya centelha que originou, que fez Krishnamurti nascer, tornou-se o corpo vivo de Krishnamurti, que ao longo do tempo e conforme foi adquirindo experiências, tornou-se o instrumento de comunicação ou de transmissão para a consciência altamente evoluída, de elevadíssima frequência espiritual de Maitreya Buda. Em outras palavras, ele foi sim um veículo e ele foi sim Maitreya, mas depois deixou de ser Maitreya e tornou-se então o Krishnamurti que conhecemos. Bom, foi essa a explicação, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo.